Olá, jovens! Parabéns por estarem estudando. Esse é mais um vídeo de boas-vindas, dessa vez para 3 novos alunos da nossa plataforma de ensino no curso preparatório de matemática para Colégio Militar 6º ano. Esses 3 alunos são o Gustavo, que é de Betim, Minas Gerais, a Maria Clara, que é de Salvador, Bahia, e a Miline, que também é de Salvador, Bahia. Lembrando que os nossos vídeos de boas-vindas, eles servem não apenas para os alunos da nossa plataforma, mas também para qualquer outro aluno que esteja estudando para o Colégio Militar. E esses vídeos normalmente trazem 2 tipos de ensinamento. O ensinamento matemático, por exemplo, a resolução de questões de provas, e também um ensinamento de estratégia de prova. E estratégia é uma coisa muito importante, não basta você conhecer bem a matéria, você tem que ter estratégia no seu estudo. E a estratégia de estudo que eu vou apresentar agora se chama múltiplas provas. Ou seja, em resumo, você precisa estudar usando múltiplas provas de anos anteriores. Vocês vão encontrar pessoas dizendo que você precisa estudar o mínimo, estudar exclusivamente aquilo que está no edital. E estudar, por exemplo, as provas dos últimos 10 anos, daquele colégio militar para o qual você vai fazer prova. Eu discordo dessa maneira de estudar. Essa maneira é para quem quer passar num concurso normal, um concurso onde não existe muita disputa. Agora imagine um concurso que você tira a média 7,5 e não consegue ficar entre os aprovados. E o Colégio Militar é um concurso desse tipo, então você não deve nunca estudar o mínimo, você deve estudar o máximo. E o que seria um exemplo de estudar o máximo, aqui nessa estratégia que eu apresento nesse vídeo, você deve fazer provas de vários colégios militares, treinar, resolvendo provas de anos anteriores de vários colégios militares, não apenas aquele colégio militar que você vai fazer prova. Então, no caso, eu estou falando especificamente dos colégios militares federais, que são aqueles mantidos pelo Exército, né? Então, por exemplo, se você vai fazer prova para o Colégio Militar de Belo Horizonte, como o caso do Gustavo, você deve não apenas ver as questões do Colégio Militar de Belo Horizonte de anos anteriores, você tem que ver também aqueles de Salvador, aqueles de Recife, do Rio de Janeiro, de Brasília, de todos eles. O Gustavo é um jovem de 11 anos, está no 6º ano e ele mora em Betim, Minas Gerais, e vai fazer prova para o Colégio Militar de Belo Horizonte. A Maria Clara tem 9 anos, está ingressando no 5º ano, mora em Salvador, Bahia, e vai fazer prova para o Colégio Militar de Salvador. A Miline tem 11 anos, está ingressando no 6º ano, também mora em Salvador, Bahia, e vai fazer prova para o Colégio Militar de Salvador. Então nós temos aqui alunos de Minas Gerais e da Bahia, né? Então, eu estou colocando, por causa disso, 2 questões. Uma que é uma questão que caiu na prova do Colégio Militar de Belo Horizonte no ano passado, e outra que é uma questão que caiu na prova do Colégio Militar de Salvador do ano passado. Ou seja, os nossos alunos têm que olhar todas essas questões. Claro, estou colocando só 2 de exemplo, mas eles têm que olhar todas elas. Tem que estudar as resoluções das provas de anos anteriores de todos os colégios militares. Então, resolver provas de anos anteriores de todos os colégios militares, por que a gente resolve provas de anos anteriores? Eu posso citar aqui 3 motivos principais. Número 1 é para melhorar os seus conhecimentos. Olha, já que todas as provas do Colégio Militar 6º ano usam a mesma matéria, então não importa se você está treinando frações com a questão do Rio de Janeiro ou com a questão de Porto Alegre. Tudo é fração do mesmo jeito. Não existe fração gaúcha e fração carioca. Tudo é fração do mesmo jeito. Então você não tem nenhum motivo para rejeitar questões de colégios que não sejam o seu. Um outro motivo para resolver questões de anos anteriores é desenvolver o seu raciocínio matemático. Você sabe que as questões do Colégio Militar não são apenas questões de contas, como normalmente aparece a escola, né? A escola normalmente exige muita questão de conta, principalmente até o 5º ano, até no 6º também. Existe uma certa quantidade de questões na escola que são problemas, mas a maioria delas são contas. No Colégio Militar é o contrário.
o conhecimento de cálculo, a habilidade de contas, é necessária para todas as questões, é claro. É como se fosse assim, saber fazer a conta é obrigação sua. Isso é o mínimo para você conseguir resolver as questões. Agora, as questões do Colégio Militar, em sua maioria, elas exigem raciocínio. Você tem que vencer desafios. E você só desenvolve essa habilidade realmente treinando com questões desse tipo. Questões que são problemas, não simplesmente resolver contas. Tá, e o terceiro motivo é a existência de questões repetidas. O que seria isso? Questões repetidas? Você pode ter uma questão que caiu numa determinada prova de um determinado colégio militar, que pode, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, aparecer igualzinha ou então muito parecida, somente trocando os números, em provas de outros colégios militares. Então, quando os professores da banca vão bolar a prova de cada ano para o seu colégio militar, que cada um faz a sua, né? Eles utilizam como inspiração questões de outros colégios militares. Claro, não é só isso. Eles usam também como referência questões de outros concursos. Mas colégio militar, pelo menos mais da metade das questões que caem são questões inspiradas em provas anteriores do colégio militar. Existe um mito de que a prova do ano passado é importantíssima. Eu quero ver a prova do ano passado. Olha, você pode ver a prova do ano passado apenas para ter uma ideia de como é o estilo da prova. Mas não para ficar querendo que caia uma questão parecida com aquela. Não cai. Eles evitam colocar questões iguais ou parecidas com as do ano passado. Eles usam de anos anteriores e também de colégios diversos, todos colégios militares. Então, Gustavo, Maria Clara, Emiline, parabéns a vocês por estarem estudando aí, encarando esse desafio de enfrentar a prova do Colégio Militar, que é um desafio que, na minha opinião, é a prova em nível de 6º ano mais difícil que um jovem pode fazer. Então, só para lembrar, quem são os colégios militares do Exército? Os colégios militares federais. São esses 14 colégios aí. Colégio Militar do Rio de Janeiro, Colégio Militar de Belo Horizonte, Colégio Militar de Juiz de Fora, Colégio Militar de Brasília, Colégio Militar de Campo Grande, Colégio Militar de Curitiba, Colégio Militar de Porto Alegre, Colégio Militar de Santa Maria, Colégio Militar de Salvador, Colégio Militar do Recife, Colégio Militar de Fortaleza, Colégio Militar de Belém, Colégio Militar de Manaus e Colégio Militar de São Paulo. Então, eu vou resolver aqui 2 questões que caíram em colégios militares no ano passado, em 2019. Essa questão aqui, que caiu no Colégio Militar de Belo Horizonte, e essa aqui, que caiu no Colégio Militar de Salvador. Então, como eu sempre falo, pause o vídeo e tente resolver a questão. E depois você olha a minha resolução, ok? Então vamos começar com essa questão aqui que caiu no Colégio Militar de Belo Horizonte. Já leu o enunciado? Francisca possui uma coleção de selos cuja quantidade está entre 50 e 100. Quer dizer, ela tem uma certa quantidade de selos, a gente não sabe ainda qual é essa quantidade, vai ter que descobrir, né? Se ela organizar seus selos em colunas de 9 elementos, a última coluna terá 6 selos. Quer dizer, se ela pegar os selos, que a gente não sabe ainda quais são, e organizar em colunas de 9 elementos, é como se fosse assim, ó. 9 selos. Aí outra coluna de selos. E assim por diante, várias colunas, pontinhos, 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 até que na última coluna vão ficar apenas 6 selos. Então a última coluna vai ficar assim. Então todos os selos que ela tem, se forem arrumados em grupos de 9, vai acontecer isso aqui. O último grupo vai ficar com apenas 6 selos. Outra informação, se ela organizar seus selos em colunas de 5 elementos, restarão 3 selos na última coluna. Quer dizer, se fizer grupos de 5, então esses mesmos selos arrumados em colunas de 5 ficariam assim. Uma coluna de 5, mais uma coluna de 5.
Até que a última coluna vai ficar com apenas 3 selos. Então a última vai ficar assim. Então veja bem, essa quantidade de selos aqui é a mesma quantidade que está marcada aqui. Só que aqui você tem grupos de 5 e aqui você tem grupos de 9. Claro que nesse caso aqui você vai ter um número maior de grupos, né? Os grupos são menores e aqui você vai ter um número menor de grupos. Por fim, Francisca decidiu organizar seus selos em colunas de 6 elementos. Então a quantidade de selos que restarão na última coluna é... Olha só! A gente tem que descobrir quantos selos são, hein? Será que tem como a gente descobrir só com essas duas informações aqui? O número misterioso N, que é o número de selos, vamos chamar de N, ele pode ser, então, escrito como sendo um múltiplo de 9 mais 6. Então, por que você tem 9 mais 9 mais 9? Quer dizer, você vai ter 9 um certo número de vezes. Então, um múltiplo de 9 mais 6. São os 6 que vão sobrar lá para a última coluna. Agora, esse mesmo número N também pode ser escrito como um múltiplo de 5 mais 3. Porque você vai ter uma certa quantidade de grupos de 5 e o último grupo não vai ser de 5, ele vai ser apenas de 3. Então, você pode dizer que esse mesmo número N, ele é um múltiplo de 5 mais 3. Será que com essa informação aqui tem como a gente descobrir quem é o N, quem é o número de selos? Sim, tem como a gente descobrir isso, e sabendo o número de selos, a gente pode responder a pergunta que o problema faz. Olha só, isso aqui é um tipo de questão muito clássica. Clássica quer dizer uma questão antiga, né? Isso aí existe há séculos, esse tipo de problema. E você vai encontrar essa questão, pelo menos não uma questão idêntica a essa, claro, mas questões que inspiram você a resolver essa daqui no livro Matemática para Vencer, na página 3. O problema número 1 do livro, se você já viu esse problema número 1 do livro Matemática para Vencer, você teve condições de resolver essa questão. E também tem vídeos, né? Tanto na plataforma de ensino, porque está no primeiro vídeo do capítulo 1 da plataforma, o problema que te ajuda a resolver esse, e também no YouTube. Se você olhar lá nas aulas de aritmética, no capítulo 1, o primeiro vídeo é um vídeo que não é idêntico a esse, mas a ideia usada nesse primeiro vídeo permite que você resolva esse problema aqui. Eu vou colocar o link aqui do YouTube, tá? Se você quiser ver no YouTube, o vídeo que eu já tinha colocado, que inspira a resolução desse problema. Mas eu vou fazer aqui, sem usar o vídeo. Olha, um múltiplo de 9 mais 6. E tem uma outra informação que a gente tem sobre esse número. É um número compreendido entre 50 e 100. Então, será que é difícil a gente achar? A gente vai ter que tentar fazer possibilidades. Quem são os números que são múltiplos de 9? Ó, múltiplos de 9 é fácil. Os múltiplos de 9 são 9, 18, 27, quem é o próximo? 36, 45, 54, e assim por diante, né? Você vai somando de 9 em 9. Agora, ele é um múltiplo de 9 mais 6. Múltiplo de 9 mais 6 seria, por exemplo, 9 mais 6, que é 15, é um múltiplo de 9 mais 6. Aqui, se você somar 6, você vai ficar com 18 mais 6, que é 24. 24 é um múltiplo de 9 mais 6. Aqui, 27 mais 6, que é 33, também é um múltiplo de 9 mais 6. 36 mais 6 é 42. 45 mais 6 é 51. 54 mais 6 é 60. Então, olha só, todos esses números aqui são múltiplos de 9 mais 6. Acontece que tem que ser números compreendidos entre 50 e 100. Então, entre 50 e 100, olha, não pode ser nenhum desses aqui. Não pode ser 15, não pode ser 24, nem 33, nem 42. Mas pode ser 51. 51 é um número entre 50 e 100. Quer dizer, de 50 em diante e de 100 para baixo. E é um múltiplo de 9 mais 6. É 45 mais 6, né?
A mesma coisa é o 60. O 60 também é um múltiplo de 9 mais 6, compreendido nessa faixa. Será que existem outros? Sim, é só você ir somando de 9 em 9 aqui, ó. Você pode ir somando de 9 em 9 aqui e somando 6, ou então pega daqui, ó. Pega aqui que já foi somado 6, vai somando de 9 em 9. Ó, 51 mais 9 vai dar 60. O próximo vai ser 69. O próximo vai ser 78. Mas vou fazer por aqui, tá? Eu vou fazer por aqui e depois somar 6. Olha, 54 mais 9 dá 63. 63 mais 9 dá 72. 72 mais 9 dá 81. 81 mais 9 dá 90. 90 mais 9 dá 99. E aí tem que somar 6. Então, 63 mais 6 dá 69. 72 mais 6 dá 78, 81 mais 6 dá 87, 90 mais 6 dá 96, aqui já vai passar de 100, né? Já vai dar 105. Então, olha só, esse número n misterioso pode ser qualquer um desses números aqui. Por quê? Porque essa informação não é suficiente ainda para você descobrir o valor de n. Você vai desconfiar, só pode ser um desses. Agora, vamos usar essa segunda informação. É um múltiplo de 5 mais 3. Como é que seria um número múltiplo de 5 mais 3, hein? Múltiplo de 5 são os números que terminam com 5 ou com 0, não é isso? E aí você soma 3. Então, olha só, eu vou colocar aqui do lado, tá? Múltiplo de 5 mais 3, olha, 53, né? 5 vezes 10... é 50, é múltiplo de 5, mais 3 vai dar 53. Então vou botar aqui do lado, tem espaço aqui pra gente escrever? Tem um espacinho, vou escrever aqui do lado, tá? Os múltiplos de 5 mais 3, seria 53 o primeiro. O próximo é 55 mais 3, que é 58. O próximo é 60 mais 3, que é 63. O próximo é 68. O próximo é 73. O próximo, 78. O próximo é 83. Depois vem 88. Depois vem 93. 98. Acabou o espaço, ainda bem que 98 é o último, porque o próximo já vai ser 103, que está fora da faixa, né? Então, olha só, o teu número n, ele pode ser um desses, mas também pode ser um desses aqui, simultaneamente. Ele é ao mesmo tempo um múltiplo de 9 mais 6, quer dizer, ele é um cara desse aqui, ele ao mesmo tempo é um múltiplo de 5 mais 3, ele também é um cara desse aqui. Quem é o único número que está simultaneamente nas duas listas de suspeitos? É o número 78, olha aqui, 78 está aqui nessa lista e está aqui nessa lista, não tem nenhum outro. Nenhum outro número está aqui e aqui ao mesmo tempo. Então o n só pode ser 78. Então o número de selos que a Francisca tem é esse aqui, 78. Então, sabendo o número de selos, agora a gente pode responder o que o problema pergunta. Olha, por fim, Francisca decidiu organizar seus selos em colunas de 6 elementos. Então, a quantidade de selos que restarão na última coluna é... Olha só, quantidade de selos que restarão na última coluna. É uma pergunta um pouco controversa, hein? Porque 78 é um múltiplo de 6, né? Olha aqui, 78 dividido por 6... Isso aqui vai dar 1, resto 1, 18, 13, resto 0. Então vão ficar 13 colunas de 6. Vai ficar 6 na primeira coluna, né? É de 6 em 6. A próxima coluna também vão ficar 6 selos. Etc. Até a última coluna, que vai ficar com quantos? Vai ficar com 6 também. Porque é um múltiplo de 6, você vai ficar com a quantidade de colunas de 6 e não vai sobrar nada. Aí que está o problema. Olha a pergunta que ele fala. A quantidade de selos que restarão na última coluna. Olha só, para mim essa questão tinha que ser anulada, tá? Porque você não vai ter selos restando na última coluna. O 78, quando você faz uma divisão por 6, você tem resto 0.
resto 0. Então não resta nenhum selo. Agora, a última coluna, ela tem 6 selos. Ela tem 6 selos, digamos assim. A última coluna ficará com 6 selos. Mas você não pode chamar aquilo de resto, porque resto é no outro caso. Resto era nesse caso. Restarão aqui 6 na última coluna, restarão aqui 3 na última coluna. A última coluna não restará nada. Então o certo é dizer que é resto 0. Mas isso aqui, na verdade, depende da cabeça do professor, né? A última coluna, fisicamente, ela tem 6. Não existe uma coluna adicional aqui com 0 selos. É uma coluna inexistente. E aí você responde o quê? 0 ou 6? Tá bom, então vamos ver as respostas aqui e vamos ver o que se aplica ao 0 e o que se aplica ao 6. Olha só. Esse número, o 0 ou 6, é o múltiplo de 3? Olha só. 6 é o múltiplo de 3. E 0 também é múltiplo de 3. 0 é múltiplo de qualquer número, né? Por exemplo, se você fizer 17 vezes 0, dá 0. Isso significa que 0 é um múltiplo de 17. Então, o 0 é múltiplo de qualquer número. Se você quiser dizer que 0 é múltiplo de 25, também é. Por quê? 25 vezes 0 dá 0. Olha aqui, você conseguiu formar o 0 a partir de uma multiplicação começando com 25. Então, o 0 é um número estranho, né? Ele é múltiplo de qualquer número. Então, tá certo. O número 0 é um múltiplo de 3 e o 6 também é um múltiplo de 3. Não interessa se você considerou isso ou isso, essa resposta se aplica aos dois casos. Agora, olha só as outras respostas. Letra B, é um número primo? Olha, 0 não é número primo e 6 não é número primo. Essa letra B, de qualquer maneira, está errada. É um número ímpar? Não. 0 é um número par. E 6 também é um número par. Essa letra C está errada. É um divisor de 42? Olha só, isso que é estranho, né? O que é um divisor de 42? É um número que você pode pegar o 42 e dividir por ele e encontrar o número inteiro. 6 é um divisor de 42. Então, digamos assim, para essa resposta, o 6 atenderia. Aqui, para essa primeira resposta, o 0 atende e o 6 também atende. Agora, já essa resposta aqui, só o 6 atende, porque 6 é um divisor de 42. O 6 atende, mas o 0 não. O 0 não é divisor, você não pode dividir ninguém por 0. Aqui é a mesma coisa, 36. 36, olha aqui, 6 é um divisor de 36, 0 não. Então, o 6 pode. Então, olha só que coisa estranha. Se a resposta for 6, você teria 3 respostas que serviriam. Essa questão teria, então, que ser anulada, né? Então, qual é a única explicação? É que ele considerou que isso aqui é resposta. Quer dizer, restaram 0 na última coluna. Tudo bem, restaram 0 selos. Só que não existe uma coluna com esses 0 selos. A coluna existente, a última coluna existente, na verdade, é essa aqui com 6. Então, meio estranho isso aqui, né? Para mim, essa questão tinha que ser anulada. Mas isso nem sempre acontece, né? Você tem que estar preparado para essas coisas estranhas. Essa aqui foi realmente uma questão estranha. Não basta você saber a matéria, você ainda tem que lidar com os absurdos. Então, o que a gente vai considerar? Que a resposta certa é 0, não o 6, porque senão você teria 3 letras para marcar. Que a resposta certa é 0 e que corresponde à letra A. Então, a resposta correta, sob meu protesto, é a letra A de alfa. Essa questão aqui caiu na prova do Colégio Militar de Salvador do ano passado e é um assunto relativamente batido, né? O que é isso aqui? Isso aqui é um paralelepípedo retângulo. Então, é um assunto relativamente comum que aparece em todas as provas do Colégio Militar. Você tem que saber calcular o volume, perímetro, área. No caso aqui você não tem perímetro para calcular porque ele é um sólido. Mas você tem, além do volume, você tem como calcular aqui as áreas laterais de cada face, né? Então vamos ver o que ele fala aqui. A figura a seguir ilustra um recipiente totalmente fechado, uma caixa de vidro.
sobre uma mesa horizontal, certo? Feito de vidro, muito fino e com a forma de um paralelepípedo. Só que a maneira certa de falar não é paralelepípedo, tá? Porque esse paralelepípedo, ele tem alguma coisa a mais. Ele é um paralelepípedo retângulo. O paralelepípedo retângulo, ele tem o formato da caixa, assim, né? Você pode ter também um paralelepípedo que não é retângulo, um paralelepípedo oblíquo, assim, por exemplo. Você pode encontrar, por exemplo, borrachas, né? Borrachas escolares que tem esse formato assim. É paralelepípedo também, só que não é retângulo. Esse aqui é retângulo. Então o pessoal que gosta de chororô podia até reclamar para anular a questão, hein? Mas aqui você tem que considerar que é retângulo, tá? Porque afinal de contas, é esse aqui que está no programa. Esse aqui não está no programa, certo? 7/10 do seu volume interno são preenchidos com água. Então essa água aqui, ela não está até o topo, ela só vai até uma parte, correspondendo a 7/10 do volume. Ou seja, essa altura que está aqui é 7/10 da altura total. 7/10 é essa fração aqui, né? Certo, a figura apresenta também as medidas das arestas desse paralelepípedo. Cadê? Olha aqui, esse 20 centímetros aqui é essa aresta, claro. Aqui onde você tem 30 centímetros é essa outra aresta aqui, ó. Que por sinal tem outras arestas iguais a essa, né? Essa aqui também é igual, ó. Essa é igual, essa é igual, essa é igual, né? Que outras arestas são iguais a essa aqui? Tem 4 ao todo. Tem essa lá de trás, essa aqui em cima e essa aqui em cima. Todas essas 4 que eu marquei em azul são iguais. Vamos aproveitar e fazer a última aqui? Essa aresta maior aqui. Então, essa aqui, ó, essa aresta toda, essa aqui também, essa aqui também. E essa medida que ele está falando é a medida da aresta do paralelepípedo, não é o nível da água, certo? O nível da água é menos. O nível da água é 7/10 dessa altura toda. Ele falou. Então, se eu quisesse saber o nível da água, era só você calcular 7/10 disso. Vamos calcular? 7/10 de 500 milímetros. Ó, 7/10 de 500, é só você fazer 7/10 vezes 500. E aí que ainda tem um detalhezinho, hein? Olha aqui a pegadinha, ó. 20 centímetros, 30 centímetros, aqui tá em milímetro. Então presta atenção para não se confundir. Nesse tipo de problema, você deve escolher a mesma unidade para usar. Como aqui está em centímetro e aqui também está em centímetro, eu vou passar isso aqui para centímetro. Certo? 500 milímetros é a mesma coisa que quantos centímetros? É só dividir por 10. Então você vai ficar com 50 centímetros. 50 centímetros é a mesma coisa do que 500 milímetros, certo? Se você ficar confuso para fazer essa conversão, é só você lembrar disso aqui, ó. 500 milímetros. Quanto que é o centímetro em milímetros? Ó, 1 centímetro é a mesma coisa que 10 milímetros. 1 centímetro é uma medida mais ou menos assim, né? E 1 milímetro é uma coisinha pequenininha assim, quase como uma ponta de lápis. Então, esses 500 milímetros você escreve assim, 50 vezes 10 milímetros. Porque 50 vezes 10, 500 em milímetros. Aí você pega esse 10 milímetros aqui e substitui por 1 centímetro. Então isso aqui é 50 vezes 1 centímetro. Então, 50 centímetros. Ou se você quiser, você pensa nessa história de andar com a vírgula e tal. Mas é a mesma coisa aqui, fazer desse jeito, tá? Tá, então essa altura aqui é 50 centímetros. Certo? E eu vou precisar saber a altura da água? Vou precisar saber, porque tem a ver com o volume. Olha só a pergunta que ele faz. Se esse recipiente fosse colocado sobre a mesa, apoiado na face de maior área, quer dizer, você vai deitar ele está, digamos assim, em pé. Você vai colocar ele deitado, apoiado na face de maior área. E tem uma pegadinha aqui, tá? A superfície do líquido atingiria uma altura de... Olha só, você vai deitar esse sólido aqui, tá? Deitar ele em cima da mesa.
Deitar em cima da face de maior área. Quem é a face de maior área? Claro,essazinha aqui é a face de menor área. Aliás, tem duas iguais, né? Aqui é a de menor área, essa aqui do outro lado é igual. A menor área é isso aqui, ó, 20 vezes 30. É 20 por 30. Então, a menor é 20 centímetros por 30 centímetros. Essa área dá quanto? 20 vezes 30 dá 600 centímetros quadrados. Essa é a área da face de menor área. Agora, olha a pegadinha. Quem é a face de maior área? Essa aqui que está virada para você ou essa aqui do lado? Olha, olhando pela figura, você vai achar que essa aqui é maior, de maior área. Mas olha só, essa aqui que é maior. Porque ela tem uma altura de 50, essa aqui também tem. Mas olha só quanto é essa medida. 20 centímetros. E essa aqui tem 30 centímetros. Então, essa face aqui, na verdade, ela é mais larga do que essa. Só que a caixa está aparecendo assim de lado. Só que essa face, você está vendo ela assim meio de lado, né? Ela está na lateral, está parecendo que ela é pequena. Mas, na verdade, essa caixa, se você estiver olhando daqui, sabe como é que você vai enxergar? Vai enxergar ela assim, ó. Quem está olhando daqui vai ver isso, ó. Vai enxergar aqui essa altura, que é 50 centímetros. Vai enxergar esse pedaço aqui, ó, que é esse, que é 30. Enquanto que esse de cá é apenas 20. Então, essa aqui é a face maior. Essa, e não essa, mas na figura, quem está distraído, está na pressa, vai achar que essa aqui é maior, tá? Então, na verdade, essa caixa vai ter que ser deitada em cima dessa face aqui. Olha a pegadinha, hein? Que maldade. Ou seja, você pegando essa caixa e deitando desse jeito, como é que ela vai ficar? Deitar em cima da face de maior área, que é essa aqui. Vai ficar assim, ó. Você vai ver aqui esse 20 centímetros vai passar a ser a altura, não é isso? Você vai ver essa parte maior de 50 centímetros assim. Você vai ver essa parte maior de 30 centímetros assim. 30, 50. E essas aqui vão aparecer como sendo a altura, 20 assim. Então, a face de maior área é essa daqui e a de lá também, do outro lado também é a mesma coisa. Essa face de maior área é um retângulo que tem medidas 30 centímetros e 50 centímetros. 30 centímetros e 50 centímetros. E essas arestas aqui que tem 20 vão aparecer agora aqui como altura. Vai ficar desse jeito. Então você vai enxergar desse jeito. Aqui pontinhos, pontinhos, pontinhos para indicar arestas que estão lá atrás que você não está enxergando, né? Elas são arestas ocultas. E a água que está lá dentro, ela vai ficar como? Vai ficar com o nível mais baixo. A água que está aqui com o nível mais baixo, aqui vai ficar com o nível mais baixo também. A água está vindo só até aqui, ó. É isso que você vai enxergar quando você virar essa caixa. E olha só, o volume de água que você tem aqui é o mesmo volume de água que tem aqui. A caixa não está totalmente cheia d'água, ela está só com 7/10 do seu volume. Ou seja, essa altura aqui da água vai ser também 7/10 da altura toda. Que altura vai ser essa aqui então? 7/10 dessa altura total que é 20. Quanto que é 7/10 de 20? 7/10 de 20. Então você faz 7/10 e multiplica por 20. 7/10 de 20, quanto é que dá isso? Ó, eu posso simplificar aqui por 10. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. Então ficou 7 vezes 2. 7 vezes 2 é 14. Então você vai ficar com uma altura de água aqui igual a 14 centímetros. 14 centímetros é a altura da água que você vai ver. Que pegadinha, se você fizesse deitado em cima dessa aqui, ela parece que é a maior, mas na verdade ela não é maior. Essa aqui é menor do que essa. Ela na verdade é assim. Aqui é 30 e aqui é só 20.
Então, se esse recipiente fosse colocado sobre a mesa apoiado na face de maior área, que é essa que está marcada aqui em amarelo, aqui eu vou botar ela em amarelo também. A superfície do líquido, essa parte aqui, ó, a lâmina d'água, né? A superfície do líquido atingiria a altura de, isso aqui que a gente acabou de calcular, 14 centímetros. Então, olha aqui, 14 centímetros. Resposta correta, letra C, de Charlie. Então, Gustavo, Maria Clara e Miline, sejam bem-vindos e façam isso aqui. Estudem questões de todos os colégios militares.